Diálogos dos instintos. Ele disse. Quem? O rapaz. Que disse? Não me lembro. Infantine tinha visto o moço. O soturno humano tinha visto também. Todos viam, de vez em quando, o rapaz que aparecia no clube. Cada um tinha conversado com ele, mas nenhuma testemunha presenciara a conversa. Começou a correr a lenda de um rapaz que ninguém conhecia, que todos conheciam, que aparecia no clube, amigo de cada um, desconhecido de todos. Cada qual atribuía ao personagem misterioso as opiniões definitivas sobre todos os problemas. Era o solucionador. A história começou por uma brincadeira. Falava-se da questão social que se esboçava, da situação do Brasil nas dificuldades do mundo. E, como Evangelino Tupã dissesse que a nação esperava alguém que interviesse no seu destino, o poeta Américo exclamou biblicamente: "Nós clamamos pela vinda do desejado." Marcos retrucou: "Mas este não estará acaso em nós mesmos?" Os Messias não chegam nunca de surpresa. Os povos é que marcam o dia da sua chegada. Quando eles aparecem, encarnados num homem, a sua existência já estava constatada antecipadamente. O nosso exemplo, por exemplo, já existe. É um estado de espírito. Um dia ele se revelará sob a forma de um rapaz, que conviverá conosco, amavelmente. No dia seguinte, correu a notícia de que um comensal do clube talvez conversara com um rapaz. Qual dos comensais? Ninguém sabia. A novidade começou a repetir-se todas as semanas. O personagem misterioso passou a ter uma existência real no espírito de cada frequentador do clube talvez. Cada qual o interpretava a seu modo. Ele tinha tantas fisionomias quanto eram os pensamentos que o consideravam, que o fixavam. No meio da multidão, Bauer parou, puxando Milhomens pelo braço. Que foi? Enganei-me. Julguei ver num transeunte a cara do rapaz que vai ao clube. Era sempre nas grandes aglomerações que uma ou outra cabeça do mar humano parecia tomar a fisionomia do desconhecido. Quer saber de uma coisa? Disse Milhomens. Quem é? Acabamos todos malucos com a história desse desconhecido. Milhomens foi agradecer a Avelino Prazeres a sua nomeação para Bauru. O velho político estava na companhia sulina, afundado numa poltrona, com um charuto. Pois, meu caro senhor doutor, principie sua vida e conte com a boa vontade deste seu amigo. Lembre-se de que os sonhos da mocidade se acabaram, desde o dia que transpôs os umbrais do velho mosteiro e veio para a vida pública. Agora, sonhos mais práticos, realizações, a carreira. Aliás, retrucou Edmundo, não aspiro posições, fortuna, apenas começa mal, recomenda-se mal. A maior virtude é a ambição, que determina o aperfeiçoamento e gera a vitória. Quem não deseja subir não pode apurar-se nas práticas mais salutares ao bom proceder e ao bom viver. Ouça o que digo, que estou velho. Comece por obedecer-me. As ideias e resoluções devem descer hierarquicamente, dos que terminam aos que começam a vida. O senhor não tem aprendido outra coisa ao sentar-se anualmente diante de uma cátedra. Edmundo Milhomens mexia-se agitado na cadeira, e tinha ímpetos de agarrar o senador pelo pescoço. Mas Prazeres dizia, quero encaminhá-lo e vê-lo progredir. Obrigado, obrigadíssimo. Sempre que tiver qualquer dúvida, consulte-me. Apresentado pelo meu amigo Rodrigo Jorge, hei de encaminhá-lo. No velho palacete de Rodrigo Jorge, iluminado pelo olhar de outras eras, que escorria de retratos antigos de bispos e viscondes, estufadas matronas e donzelas compridas a óleo, pendentes das paredes das salas graves, encontrou a filha do senador Avelino, com um estremecimento secreto. Casa de platimbanda, esborcinada,
Jardim lateral com 2 palmeiras como 2 torres. Império. Trepadeiras pelos gradis de ferro prateado. Bem Brasil. Cortinas amareladas, piano preto com castiçais de prata. Cadeiras largas nas salas largas como latifúndios. Privilégios escravagistas. Álbuns de retratos com fechos de metal. Rodrigo Jorge falou de pomposas cavalhadas de Sorocaba e da última visita do imperador Heitu. Mostrou um autógrafo de Sua Majestade, uma quadrinha de louvor à estirpe bandeirante dos Jorges, abre aspas, a casa ilustre dos Jorges, das bandeiras nos perigos, levou n'alma e nos alforjes a coragem dos Rodrigos, fecha aspas. Grande alma era Pedro II, não acha, senhor Milhomens? E poeta muito sentimental, disse Elvirinha. O senhor não é poeta, doutor Edmundo? Perguntou Nina. A pergunta é difícil de responder, disse Edmundo, quando feita pela própria poesia. E julgou-se imediatamente tão ridículo como o Gavião Teixeira, que fazia frases desse jazz. Elvirinha olhou maliciosamente para Nina, que corou. Rodrigo Jorge soltou uma risada bandeirante. O senhor é temível nos madrigais. Edmundo sentia intimamente o ridículo. Passou um silêncio arrepiado. Vieram dizer a Rodrigo Jorge que Laurentino Canoa estava no escritório, esperando-o. Nina abriu-se em confissões indiretas, que não a seduziam fortunas e posições. Era religiosa e simples. Para ela, 1000 vezes os passeios campestres, visitas a famílias pobres, que protegia, do que exibições na sociedade. O pai, coitado, não sonhava outra coisa senão a sua felicidade, e, por isso, desejava-lhe posição, fortuna, um casamento brilhante, mas a sua tendência era toda para as coisas simples. Freirinha, sorriu Elvira. Que não. Notre Dame, no colégio, perguntou-lhe uma vez se não preferia Cristo por esposo. Respondera-lhe que não. Veja, Santinha, fez Elvira. Mas eu já sei. Papai contou-me que você... Está bom, não falo. Que é? O Gomes de Barros. O rei do café? Perguntou Edmundo. Dizem. Nina corou. Histórias, Elvirinha. Ele é um bom moço. Papai simpatiza com ele, mas para mim me é indiferente. Franqueza. Sou contrária aos casamentos de interesses. Edmundo disse. Também penso assim. E não pensa num grande casamento? Perguntou Elvirinha. Penso no amor e na bondade. É mesmo poeta, comentou Elvirinha. O senhor dificilmente encontrará essas coisas hoje em dia. Você é pessimista, disse Nina, meio agitada. Ainda há criaturas capazes de grandes renúncias. Não acha, doutor Edmundo? Se a pergunta vem de seus lábios, é porque há. E tossiu encabulado, acendendo um cigarro. Você, que é tão feliz, detesta a vida brilhante, disse Elvirinha. Tem tudo o que quer e não quer nada. Esquisitice, respondeu Nina. E para Edmundo Milhomens, gosta de Paulo e Virgínia? Edmundo sorriu. Pensava nas palavras do senador Avelino, abre aspas, agora sonhos mais práticos, realizações, a carreira, fecha aspas. Respondeu, gosto. Era meio-dia, e os apitos das fábricas em couro chegaram em surdina, como um rumor de verdades irresistíveis. Nina repetiu a pergunta. Gosta de Paulo e Virgínia? Um ronco de aeroplano passou no céu azul do bairro quieto. Elvirinha e Nina eram meninas prendadas e distintas de Sion, não propriamente católicas romanas ou brasileiras, dos fetichismos e iconografias caboclas, mas católicas francesas, plasmadas ao modelo de uma literatura gentil de demoiselles, onde as velhas prerrogativas das encapotadas nobrezas se disfarçam em ingenuidades colegiais. Nina, porém, era mais humana, iluminada de intuições, e Elvirinha achava-a tão esquisita. Avelino Prazeres desceu da Lincoln
à meia-noite e subiu as escadas do palacete com gosto de Miss Kate e uma insistência enchampanhada de abraços nos braços saudosos. Ao entrar no hall, viu pelo espelho da chapeleira o espelho grande da sala de visitas iluminada e o vulto de Pluto na face lisa do cristal. O corcunda preferia a iluminação de todas as lâmpadas para sentir, no fundo da moldura dourada de 20 contos de réis, o irremediável que não tinha preço e a dor perseguidora. Pluto erguia o busto, dava as costelas ao espelho, caminhava, voltava de frente. Depois, olhava o salão em torno, a mobília custosa, os resposteiros de damasco, os bronzes, e os quadros caríssimos, o tapete vasto de Cuban, a fortuna dos bibelôs. Apalpava-se. A camisa de seda monogramada, os anéis, a pulseira, tic, tic, do relógio de platina. Fitava-se ao espelho, empinava o busto, e as pernas ficavam mais tortas, a corcunda em mochila, sobre as omoplatas. Avelino Prazeres subiu devagarinho a escada caracol e foi espiando em cada volta. Um rancor surdo espolcava-lhe na alma. Pluto, sem defeito, seria um instrumento a manejar num matrimônio de habilidade. Entrou no dormitório, pensando simultaneamente em Miss Kate e em Laurentino Canoa. Sentada sobre um mocho de veludo, Dona Etelvina lia um romance de M. Daly. Boa noite, mulherzinha, fez Avelino, pondo-lhe um beijo na fronte. Boa noite. E mirou-o, com os olhos das matronas que ouvem a missa das 8 e sabem, tristemente, de todas as realidades. Avelino Prazeres, em pijama, disse à mulher o seu plano de casar o Pluto. Pobrezinho. Ao menos para isso que sirva ou está fermo. Vou falar a Rodrigo Jorge. É a fortuna que lhe cai em casa, sabe? Possuímos mais de 50 mil contos. Mas o Pluto não gosta da Elvirinha, disse Dona Etelvina, sorrindo. A queda dele é pelodina, do doutor Antoninho. Aquela pobretona, sem prestígio, sem nome, sem família, sem posição, com um pai que nada vale? Além de corcunda, é burro? Não fale assim, Avelino. Não fale, porque a culpa é sua. Veja os 2 filhos que você me deu. Um idiota e um traste miserável. Pelo amor de Deus, Avelino. Não fale assim, exclamou Dona Etelvina chorando. E a imagem de Pluto, pequenino, vermelhinho, na camisola de rendas, no berço dourado. E os balanços do berço nas horas caladas, canções de embalar. Tinha uma covinha no rosto e ria, a boquinha vermelha sem dentes. Ria, ria para a vida, nas noites de afagos e beijos. Depois, as histórias de fadas bondosas, de príncipes lindos. Depois, abre aspas, eu quero ser o príncipe bonito do manto azul, de espada de ouro, de cavalo preto, de penacho branco, da linda princesa de Monte Matoso. Fecha aspas. E crescia, como um anão do Nibelungen. Pobre filho. Um silêncio enorme caiu por toda a casa. Apenas o relógio da sala de jantar ficou batendo, como um coração. Dona Etelvina chorava baixinho. Automóveis buzinavam pela avenida, como alegrias noturnas voando. Sono apaziguador da madrugada. Charleston. Nota: música e dança bárbaras de importação americana que dominaram o Brasil de 1925 em diante. O mulato humano, de água furtada, arranha-céu do clube talvez, pôs-se a olhar, na tarde esfumaçada, um trecho do brás de chaminés em riste. De uma das janelas do prédio em frente, uma campana gritava aeronotícias de Buenos Aires. Cotações do câmbio intercalavam-se à voz de um tenor longínquo. Embaixo, a multidão, sob um céu de cartazes e fios e braços de postes negros,
abertos numa nova bênção. Pressas apressadas pousando nos cafés expressos, assaltando os bondes e os táxis, com pastas cansadas e algarismos na cabeça. Horizonte de casas, atropelamento de vilas e cortiços, e as notas vermelhas dos bangalôs perdidos nas dunas cinzentas dos quarteirões multiplicados como aluviões dos rios das raças na convergência cosmopolita da vida urbana. Os autos de luxo passavam, pisando o asfalto, com a majestade homérica dos deuses. Mano pôs-se a pensar na filosofia nova que o automóvel inaugurava, desde a ideia inspiradora do motor até a sistematização dos pormenores, nas formas expressivas das carrocerias, no refinamento das molas, na precisão dos câmbios, dos aceleradores e dos breques, na resistência e solenidade dos pneumáticos. Automóveis, aeroplanos, Baal, Júpiter, Moloque. Mano nascera com o dom das generalizações e sentia o conjunto humano, procurando sondar-lhe as diretrizes. Tinha a visão panorâmica dos problemas e a preocupação impessoal das resoluções possíveis. Edmundo despertou-o com uma palmada nos ombros. Acorda, homem. Ah, é você. Antes me dissesse dorme, porque eu estava acordado para a contemplação da vida. Diga antes para a fisionomia do século, que sabe você da vida, senão do que tem lido nos livros? Não se pode compreender como espectador, nem como crítico. O pensamento é arbitrário e pretensioso. É preciso sentir para entender. É por isso que você vai fazer a sua reportagem na vida, entrando para a carreira policial? Perguntou Mano com ironia. Milhomens disse: homem artificial e artificioso. Por quê? Pode lá o repórter compreender alguma coisa do assunto da sua reportagem? É preciso viver o assunto, vivê-lo até doer. Longe o espírito da pesquisa, longe os canhedos e os lápis e todas as perguntas e questionários para apanhar a vida no seu flagrante. Como tem você conversado com a vida, mano? Sentindo-lhe o trágico desfile e a angústia perene porque é estudo. A dor que vem do pensamento, ponderou Edmundo, não vale o pensamento que se origina na dor. Vive, mano, mas vive integralmente. Vive todas as formas da vida pela submissão mais completa às condições que te forem impostas. Não fuja das forças de coação, das pequenas tiranias que determinam a feição das horas e as atitudes dos minutos. Não fujas nos livros, nem nas viagens que o teu próprio desejo determine. E, querendo viver, não procures a vida. Deixe que ela te procure e te leve. É a única maneira de se poder falar aos astros alguma coisa inédita. Edmundo Milhomens era o nervo sensível das pequeninas tragédias. Mano, o filho de um alferes da polícia e de uma mulata dengosa de Campinas, derivava pelo pai de uma família de militares e eclesiásticos, sem raízes profundas de afetos no sangue, nem contato apertado com a terra. Seus tios emboloraram nas sacristias ou nos quartéis, lendo breviários ou fazendo continências com uma visão regimental da existência. A mãe, Ciá Ritinha, casara a segunda vez com um agente de correio em Tremembé, e Mano fora fazer o tipógrafo numa oficina da Rua da Liberdade, estudando de noite num colégio da Rua Bresser. Cresceu em barba e talento, e surgiu o redator do, abre aspas, camartelo, fecha aspas, que ventilava problemas. Nunca mais tivera notícias da mãe, e o convívio com os amigos que só palestravam sobre ideias gerais fizeram dele um homem de sentimentos gerais. Não conseguia tolerar conversas sobre fatos concretos da grande luta. Infantine, ao ouvir de um vendeiro analfabeto
as dificuldades de crédito que esmagavam os pequenos comerciantes. Corrégio a escutar a história triste de um colega da indústria de loções e pastas dentifrícias, que a Casa de Paris arrastou à falência e que a falência arrastou à miséria. Ou a narrativa ingênua do caixeiro do Mapping, que não pôde casar, porque o ordenado não chega. Nem podia compreender que a amizade não se fizesse senão pela inteligência. Mano, dizia Edmundo, ignora as pequeninas tramas da luta, as transigências insignificantes de consequências enormes de bondade ou de força, os fios misteriosos da heterogeneidade das relações na integração perfeita dos convívios cotidianos, a afinação do ser segundo todos os pontos de referência. Por que Mano não sofrera, senão através dos personagens dos romances, e não aprendeu a desintegrar-se pelo sentimento, mas apenas pelo pensamento? Edmundo Milhomens disse-lhe: beija a vida na boca, não fiques a olhar para os seus olhos. Mano retrucou: o olhar é luz, e Edmundo, o tato é certeza. As lâmpadas brilhavam no crepúsculo urbano, como gotas de suor do dia comercial. A noite de estrelas limpou a fuligem da testa da cidade mercantil. O elevador pôs Edmundo Milhomens na rua. Infantine esperava-o para a conversa da despedida. Infantine era industrial e escrevia artigos econômicos. Fora colega de Edmundo na faculdade. Com a velhice de Infantine Sênior, passara a gerir todas as fábricas do pai. Interessava-se por um movimento de renovação dos processos administrativos e políticos e sorria com desdém para a mentalidade estrita dos partidos imperantes. No clube, talvez, era olhado com desconfiança, mas todos se compraziam em escutá-lo sobre assuntos que interessavam Manfredo e Mano, operários, Américo, Bauer, Evangelino, artistas. O Corrégio, que sentava diante dele, exausto do dia aflito, em que a sua pequena indústria de loções e pastas se comprimira sob o peso formidável da, abre aspas, Sociedade Anônima de Perfumes Infantine, fecha aspas, e a pressão das carteiras de cobrança dos bancos do Triângulo. Infantine e Edmundo rodaram na Marmont luzente. Já viu o jornal noturno? Não, veja. Zé Povo está esperando Turumbamba Grosso. O administrador desta fazenda, senador Avestruz, está preparando uma vasta comedeira. O conhecido Pampa-Níqueis meteu-se numa negociata com um poderoso sindicato. Vejamos o que fará pelo Zé Povo o Dr. Beca, incansável porta-voz dos clamores populares, e o velho Rodrigo Jorge, o espantalho dos comilões. Para este, prepara-se uma surpresa, pois já foi nomeado para Bauru um delegado de confiança do Avestruz, habituado a dobrar a espinha e a engolir em seco. Que tal? Interessante. Sabe de quem é? Do Gavião Teixeira? Anda mordendo? Nota: morder, termo de gíria, tomar dinheiro a alguém. Agora o Dr. Beca, e morde grosso. Gavião Teixeira, presidente do clube talvez, era o jornalista. Tinha trabalhado, ainda estudante de Direito, no Jornal do Brasil, onde fazia reportagem policial. Quando apareceu a Gazeta do Rio, que atacava o governo Hermes violentamente, Gavião revelou-se pelo xiste de suas notas. A Gazeta, alguns meses depois, mudou de proprietários, agora hermistas, e foi o próprio general Pinheiro Machado quem, batendo nos ombros de Gavião, dissera, abre aspas, você fica, menino, você tem talento, fecha aspas. Esse episódio deu a Gavião Teixeira uma auréola de superioridade. Passou a ser temido. Sabia ridicularizar e sabia ir até ao fundo a reputação, a honra do adversário. Durante o governo Venceslau, foi pinheirista e pôde conhecer segredos e intimidades dos homens que frequentavam o Morro da Graça,
Até presenciara, um dia, o leão dos Pampas ordenar a um ministro de Estado que lhe fosse buscar. Eles estavam na sala de bilhar, um livro, terceiro armário, quarta fileira na biblioteca, e o titular foi e veio, vexado, com o livro na mão. Esses pormenores valeram ao Gavião quando, após a morte de Pinheiro, mudou de orientação política. Foi governista várias vezes e oposicionista outras tantas. Gavião jamais emitira um conceito, uma opinião, a não ser em forma de black e com um sorriso. De maneira que nunca se sabia quando ele falava sério. Ridicularizava os indivíduos que tinham o mau gosto de falar de problemas. Às vezes, Gavião citava algum autor para entreabrir a olhos amedrontados de políticos os reposteiros de sua erudição, mas mudava logo de assunto estrategicamente. Um dia, discutia-se no Aeromóvel Clube a questão do livre-cambismo. Gavião tivera o infortúnio de entrar nesse momento. Que diz, Gavião? Você é pelo protecionismo? O jornalista sorriu com desdém. Sou pela feijoada carioca, meus caros. Foi o que almocei agora com o senador Felisberto, que, por sinal, me contou uma esplêndida anedota de Pernambuco, e repetiu a anedota. Aquele ar de superioridade esmagava os políticos. No meio dos intelectuais, Gavião andava cheio de cautelas. Sua leitura era limitadíssima. Seus conhecimentos literários não iam além de essa de Queiroz, contos de Arthur de Azevedo, umas traduções de contos franceses. Foi lendo revistas e jornais que organizou um pequeno caderninho abecedário que sabia mais ou menos de cor para as citações. Mas Gavião Teixeira teve o seu grande momento. Estalou a revolução literária e, de todos os recantos do país, vozes jovens gritavam, abre aspas, incendeiem as bibliotecas, guerra à velha cultura, fecha aspas. Para Gavião Teixeira, aquilo era salvação. Não suspeitava que todo movimento chamado futurista, anticultural, era uma revolução em prol de uma cultura mais profunda. Para Gavião Teixeira, era a libertação de um pesadelo, a morte do soneto, que nunca soubera fazer, e do estilo sério, que jamais soubera compor. Abaixo a língua de Camões, berrava Gavião, superiormente. Viva o calão da favela! Agora podia doutrinar gloriosamente. Deixemos de conversar pedantes, de citações e erudições passadistas. E o curioso é que Gavião tomou lugar notável entre os vanguardeiros. Fez versos. Mulata dos dengues e sambas, meu coração é um abacate roxo. Olha a faca do bamba pernambucana. Brilhou como o novo Ouriche da literatura inaugural. Deu empurrões, ficou na frente. E o seu prestígio cresceu porque, agora, até atacava a Academia Brasileira de Letras. Os políticos ficaram mais medrosos, abre aspas. Esta mocidade é irreverente, fecha aspas, dizia pálido um ilustre ministro. Gavião, depois de um estágio em folhas governistas, entrou como coproprietário do Jornal Noturno. A coisa vinha rendendo, através de sua carreira movimentada. Todo o segredo de Gavião era ferir os fatos sem nunca emitir uma opinião de ordem geral, antípoda da inteligência panorâmica de Mano. Ele não o fazia malevolamente, agia assim pela incapacidade do próprio espírito, e ia vencendo. Sob certos pontos de vista, dizia Edmundo a Marcos, a ignorância é uma condição de êxito. Gavião é temido. Ao que Marcos retrucou. Os homens temem, em geral, as coisas que não oferecem perigo. É por isso que se possibilizam as verdadeiras catástrofes, porque não são suspeitadas e nunca se sabe o lado pelo qual elas devem chegar. Antes do jantar retardado, foram à Estação do Norte, que Avelino Prazeres ia para o Rio. No embarque do senador de chapéu do Chile e charuto, apareceram um moço de palheta de sorriso importante, uma cara avermelhada com ares de capitalista, uns sujeitos de amabilidades.
Passou um deputado de guarda-chuva e uma senhora, de pescoço comprido, foi reverenciada com mensura nas apresentações curvilíneas que minuetavam. Um colega senador esboçava sorrisos confrades e arregalava distraído, no sobretudo bojudo, o piscinis pendurado no cordão preto. Indivíduo sem importância. Botinas cambaias, gravatas tortas, pombeavam, nota, gíria, sondar, disfarçadamente. Rondando com olhos compridos de desempregados, ciruetas iminentes como decretos de nomeações. O apito trilou, 4 continências de farda caque encipoadas de distintivos e filas lilazes mandaram o brevet do prestígio governamental a Avelino Prazeres, e o trem partiu, na noite indiferente. A cena da despedida deixou um rasto de conversas e inícios de relações eventuais na garé dos pingentes de gás da iluminação cor de sono da plataforma, alongada como um adeus bocejado. Então, foram ao embarque do Papai Grande? Gritou uma voz numa risada camarada. Era o Gavião Teixeira, que jantava numa mesa próxima com Laurentino Canoa. O jornalista farejava, junto ao braço direito de Avelino, o efeito da local do jornal noturno, e as possibilidades das cavações e arrolhamentos gostosos. Esteve lá também? Não vi, fez Infantine. Como não? Sou velho amigo do senador, apesar do meu credo político. Eu falava exatamente ao doutor Laurentino do desgosto que me causou a local de hoje no noturno, mas tudo se arranjará. Reuniram-se à saída. Milhomens queria recolher-se mais cedo, passar as últimas horas em casa. Deixou-os no grande baile do Santa Helena, promovido em benefício do leprosário de Guapira. Estava-se no mês do carnaval, e a alegria nervosa do tríduo próximo pirilampeava centelhas de febre no ar morno do jazz e cheiro feminino de suores distintíssimos. Canoa saiu agarrado a uma das filhas do doutor Antoninho, de reboleios macios de seda que agitavam nas estradas bemóis, ou das síncopes preludiantes dos tours, a cabeleira à la Home e os seios conchegados, e todos os pares passeavam, assim, o passo gigante de intercadência e pulsações no ritmo do fox lascivo. Mas, de repente, os negros beiçudos do estrado romperam a alucinação selvagem do Charleston. Piscavam as lâmpadas tinturaria, e um gosto de estricnina retorcia os instintos como saxofones. Ultrasensualizava-se no bambo eunuquismo coletivo dos gestos desordenados o lirismo sensual da música e dos passos. Edmundo, na rua, onde o rádio gritava Cherkey, campeão da América por nocaute, 5º assalto, olhou a massa negra dos automóveis apinhados como um regimento e, sob as estrelas que coroavam os arranha-céus, sentiu a presença tangível do século. Em casa, abriu a vida de Miguel Ângelo Buonarroti, de Romain Rolland, desinteressou-se e leu as notícias pormenorizadas da prova anual de bicicleta ao redor da França. A poeira do tempo. A vitrola do 68 acordou gemendo uma ramona triste no quarteirão soturno picado de fonfons longes e zumbidos amortecidos de bondes. O domingo cansado cansava na rua quieta e oprimida de calor. Dona Vidoca arrumava a mala com vontade de chorar. Estendeu umas camisas, contou que eram 10, e que a riscadinha de azul não ia, porque os punhos estavam rustidos. Cuidado para não te furarem as roupas, os lenços são 15. Tome nota. Edmundo, distraído, alisava o dorso pardo da fifi ronronante que se enroscava sobre a cadeira, e convinha que, no fundo,
A vida era triste. Apesar de todo o otimismo pagão de Marcos, do conforto de Infantine, do materialismo de Mano e Manfredo, da inspiração criadora de Tupã. Sim, a vida era triste, uma tristeza inconsciente de ingenuidades que não se sabiam dolorosas. A puerilidade das coisas graves, os dramazinhos familiares. As meninas já vieram do cinema? Ainda é cedo, meu filho. Silêncio. Tintim de xícaras, amassado de passos, que Dona Vidoca preparava ao chá. Visão panorâmica de esplendor e comparsa. Percepção íntima de sócio de todas as amarguras. De manhã, frente a frente do senador Avelino, percebera, num centésimo de minuto, que o prestigioso político sofria. Talvez a surda revelação da, abre aspas, consciência do inconsciente, fecha aspas, que gritava como uma voz que estivesse dentro de uma pedra, abre aspas, grande hipócrita, fecha aspas. Devia existir uma consciência do inconsciente, dolorosa e cruel no fundo de todas as situações. Se ela um dia falasse, como seria horrível o reconhecimento das atitudes exatas, das fisionomias precisas, das linhas componentes dos gestos. A vitrola ressuscitou, roufenha, a voz de Caruso, com um espectro volumoso. O sorriso de Pluto, dobrado pela corcunda, com seu álbum riquíssimo de estrelas de cinema. E os versinhos de amor, que mandava em cartões postais. A Ondina, com quem haveria de se casar, dizia. Na bela Cadillac, belas chispadas na tarde azul, pobre Pluto, a sua obsessão pela mulher e pelo amor. Agarrava-se ao volante como quem agarra a vida pelas crinas. O cavalo de asas, desespero. Mano, querendo salvar o mundo, por não ter conhecido as raízes dos íntimos afetos, sem carinhos de mãe, sem o calor suave de um lar. Saído do almoço na cidade, vira um casal corrégio. Esperam o bonde, e o bonde não vem. Não será melhor? Os pés ardendo. O quê? Ele ganha tão pouco, trabalha tanto. Não é nada. Diga, Zita. Pensei em tomarmos um táxi, mas... Pois vamos. Iminência de um sacrifício. Ora, o bonde é mais divertido. Para que táxi? É nesse instante que ela percebe que os olhos de Corrégio meio falido estão sofrendo o pudor da inferioridade diante da esposa. Ele pode, talvez, suspeitar que ela se lembre da irmã casada a quem o marido comprou uma bela máquina. Apressa-se. É mesmo. Vamos de táxi. Sacrifício mútuo, na alegria mútua, da abnegação disfarçada, que faz o consolo dos convívios e a virtude, toda tecida de mentirinhas que vem das chagas de Cristo para as bem-aventuranças anônimas. No fundo das felicidades, o inconsciente guardando o ridículo que deveria doer tanto. O comerciante da casa de moda, de 3 pavimentos e 82 empregados, fala carrancudo ao seu gerente. Às vezes concede sorrisos de benevolência. Coitado, se soubesse que as estrelas não sabem dele. Entretanto, tratá-lo segundo o conceito em que ele próprio se tem não altera de 1 milímetro a trajetória do Sol, e o faz feliz. Era assim a alma antena de Edmundo Milhomens, que sabia tudo. A vitrola calou. Um transeunte passou assobiando, recaiu o silêncio. E no silêncio, um olhar formidável ficou parado, olhando. De onde vinha? Foi no sábado no Tesouro. Dona Idalina, a velha sogra do Camurça, alta e magra, cabelos brancos. Boa tarde, Dona Idalina. O olhar saltado e duro, na face encarquilhada, exprimia a palavra ainda, e ainda tinha, às vezes, uma inquietação de quem sabe. O empregado gritou: Dona Idalina Felizmina Ferreira Maldonado. Sou eu.
manquitolando, apoiado ao bastão, aproximou-se, e a mão magra de veias saltadas pegou a caneta sobre o papel da cor do rosto. Edmundo tinha visto, 3 horas antes, Avelino Prazeres depositar 120 contos no Banco do Comércio. É a senhora que recebe a pensão do tenente Maldonado? Com um sorriso orgulhoso de milionária, Dona Idalina disse: Sim, sou eu sim, senhor. Era meu marido. O empregado passou-lhe uma nota de 100, uma de 10 e 3.200 em níqueis. A velhinha sorriu, como quem premedita uma grande farra. Edmundo ofereceu-se para acompanhá-la. Aceitou. Foram a uma casa de fazenda da Rua 15. Os tecidos pretos eram todos caros. Comprou 3 metros de gorgorão. Edmundo olhava o empregado, medindo o corte, e pensou no coveiro medindo a cova para o guardar. Agora umas coisinhas para o genro, para as netas e doces. Para escutar de noite, vovó é boa, e sorrir gostoso. Manquitolando, manquitolando, de bonde, para não gastar muito, e toda a tarde de milhomens ficou iluminada por aquele grande olhar de Dona Idalina. Uma velha de piscinis passou num Rolls Royce, bufando, com um chofer de galões e o criado de libré. Capota descida. Voaram nas asas de uma Rupe Mobile, sobre o viaduto, 3 graças de vestidos, cor da tarde, chamejantes ao vento. Depois, o crepúsculo de ouro, a limpidez do céu, e a vista alongada da alta janela do clube talvez. Mano Infantine, Avelino Prazeres, o Canoa, o Gavião e o baile Turuna do Santa Helena. Visão da Grande Marcha. Crescia nos seus sentidos o Charleston clamante e, atrás dele, a sucessão milenária das atitudes diante dos astros. A humanidade veio vindo, dançando a sua dança. Gestos geométricos do Egito. O senso das linhas gregas. Sectos pesados e apóstrofes redondas de Roma. A angulosidade nórdica, a suavidade cristã. A procissão semitreva das inquietudes medievais. O riso claro do novo paganismo. Os arrancos iluminados da descoberta. A agitação sangrenta com a mensura ajoelhada das guilhotinas, e a suavidade dos ritmos românticos, e as primeiras e as finais dissipações das névoas líricas. Cada atitude era uma pergunta às mudas estrelas, e cada pergunta determinava um ritmo, que era a sua linguagem. A indumentária, a música, a dança, os costumes, a arte vieram vindo, até ao aeroplano e o rádio, reproduzindo com linguagens novas a mesma pergunta às estrelas. E os astros nunca disseram nada, e a humanidade veio vindo, dançando a sua dança. Braços rígidos, horizontais, de conquistas, braços curvos de açoitar, braços abertos de Cristo, braços caídos de escravos, passos de guerreiros duros, passos de santos suaves, ritmos ondulados de civilizações voluptuosas, bamboleios de épocas sensuais. Marcha para o delírio. A dança acelera o ritmo. Eletrização dos gestos, gargalhadas trágicas, síncopes. O século XX chegou gesticulando e rindo. Movimentos reflexos, hilares da grande dor, como as coisas engraçadas que os enfermos das febres entorpecentes fazem e dizem, nas horas tenebrosas em que os enfermeiros riem para espantar o medo. Está pronto o chá, filhinho. Pluto, o corcunda. Senhor Pluto, isso de automóveis é com o senhor que é moço. Invejo a sua juventude e o seu futuro. O senhor é um dos rapazes que em São Paulo não encontram muitos competidores. Não é tanto assim, doutor Antoninho. Não é que lhe falta. O automobilismo, para mim, é um passatempo, um consolo.
O doutor Antoninho piscou o olho direito. Já sei o que lhe falta, compreendo, mas isso é o que há de mais simples. E mandou um risinho a Undina, que mordeu os lábios, olhando para Odila. O Pluto estava meio embasbacado e esquecia, no conchego do lar do doutor Antoninho, a fatalidade da sua corcunda. As meninas conversavam com ele, afetando aquele coquetismo que o fazia igual a todos os outros rapazes de sua idade. Sentia-se com tanto direito à vida e à felicidade como seus companheiros. Num instante em que Odina lhe falou de certa passagem do filme de Greta Garbo, que o Alhambra estava levando, mandou-lhe a pequena um olhar, a cabeça meio curvada que lhe pareceu uma luz de segredo. Entremeceram alegrias longínquas. Com risadas, referiam seus namoros de uma filha de Camurça, a graciosa, como filho milionário de um salsicheiro do Brás. Tem a perna torta, comentou Odete. Também, coitada, e riram. À lembrança do defeito do outro, Pluto sentiu uma impressão de queda e lembrou-se da desgraça que trazia na trouxa dos ombros. Elas não perceberam, pareciam nem se recordar da corcunda de Pluto, e houve nisso uma íntima alegria de criminoso que passa incólume por entre policiais. O doutor Antoninho falou da educação esmerada das filhas, para quem não pode legar fortuna, dizia. É essa a melhor herança. Minhas filhas, senhor Pluto, disse a senhora Antoninho, não é por dizer, mas têm uma educação austera. O Pluto levou-as no automóvel no baile do clube das Madres Silvas, onde a Nina não gostava. Contava que não era direito. O doutor Antoninho voltou para a poltrona e disse, lambendo os beiços, a dona Antoninha, que fazia tricô. Excelente rapaz. E, num dar de mãos e de beiço, sem orgulho, sem empáfia, e fixou, examinando a cara da mulher. Dona Antoninha desferiu um direto. Isso de corcunda não tem importância. Sim, cada um como Deus o fez. Silêncio. Tic-tac do relógio irônico. E o doutor. Odina, quer me parecer que... Dona Antoninha parece, e sorriram. Puxa, que estou triste. E as risadas gostosas de Naná sacudiram o ar de fumaça do bordel, cigarros, vitrolas, e Infantine disse ao mano. A Naná é alegre, ri sem cessar, como todas as nanás. Estas casas têm sempre as coisas que pode ser espevitada, como trocadilhos imorais e cestros, ou, abemolada, em bamboleios de histórias para rir, e as sereias de mistérios de olhares que perfumam, e as nanás que riem e bebem. Oh, Naná, onde está o seu gigolô crônico? Dei-o fora. Mas ele te fez um filho, disse uma loura. Risadas. É verdade, uma leve tristeza crônica. Mas morreu com 1 ano e meio. Um muxoxo. E outra risada. Dizem que as mulheres como você não têm alma, Naná. Devem ter. É que não percebem. Mais champanhe! Gritou Madame Adeline para o garçom. Roncou um alto na rua. Ô Pluto! Ô Pluto! Abram a champanhe! Meu mascotezinho! Chuchurriou a Cosette, de olhos brunos e braços brancos. Infantine cumprimentou o corcunda. Apresentou-lhe Mano, cochichando aos ouvidos deste. Milionário. Pluto fixou desconfiado a cara mulata de Mano. Ferveu a alegria e Pluto sentia-se feliz. A sua Cosette amava-o sinceramente. Também já gastara com ela mais de 100 contos de réis. Era meiga e ardente. Naná, vendo-os enroscados num abraço, bebendo pela mesma taça, exclamou: Olhe os 2 pombinhos! À madrugada, saíram juntos Infantine, Mano e Pluto. E Mano desenvolveu uma tese sobre a prostituição, consequência, dizia, do regime capitalista. No clube talvez começou a aparecer a figura retorcida de Pluto,
Passou a tomar parte nas palestras que glosavam a vida citadina do ponto de vista daquele 18º andar. Marcos inspirava-lhe um espírito de coragem e de luta, que ele desabafava no volante de sua máquina doida que chispava ao sol como uma fuga de realidades acabrunhantes. Marcos era a própria vitória das forças, na sua castidade de arcanjo, no claro sorriso saudável, a plástica, o desempenho, o espírito vertical e o olhar agudo. Era a própria mocidade pagã. Por outro lado, Mano, comunista convicto, explicava-lhe um mundo diferente do de Marcos. Uma resignação a materialidades imprescritíveis. Tudo se reduzia ao problema econômico, que nivelava amplamente todas as possibilidades. A felicidade humana era uma questão de estatística. A fórmula filosófica seria um sistema de administração, de distribuição. Este não o levava à audácia louca das corridas furiosas de Cadillac delirante, mas mandava-o, sem o perceber, recolhido como um pássaro medroso, ao reduto do seu dinheiro e aos braços lascivos de Cosette. Só Evangelino Tupin, o músico, fazia-o encontrar no fundo do corpo defeituoso do seu irremediável aleijão alguma coisa perfeita e grande que independia de todas as desgraças e de todas as ordens sociais. Evangelino Tupin abria os olhos de Pluto à contemplação de mundos novos, interpretava os gênios musicais e Pluto descobria em si mesmo motivos ignorados de beleza. E um despertar de forças obscuras justificava sua existência no universo. Vocês nunca o compreenderão, disse Tupin a Mano e Marcos. Não posso sacrificar a humanidade ao Pluto, diz Mano. Tupin respondeu, Pluto é a humanidade. Ah, meu caro amigo, a fórmula será essa. Prefiro falar claramente. O assunto é delicado. Além do mais, eu ignorava qualquer simpatia de seu filho. O senador Avelino explicou. Considerava uma honra para si e os seus e contava, dadas as informações colhidas, que ambos seriam felizes. Rodrigo Jorge declarou que iria consultar a filha. O doutor Antoninho confiou à esposa, pondo o sobretudo e o chapéu na chapeleira, a hora de jantar. O Avelino Prazeres tratou-me hoje secamente. Bom dia, como passa? E mais nada. Ficaram calados. Antoninho afundou na poltrona. Que vá plantar batatas. Pluto sonhou que era príncipe famoso e dançava o foxtrot com a Odina no conventilho de Dona Adelaide, que era em Nova York, mas perto do canal de Veneza. O Dodge chegou numa Dodge e disse que Miguel Zevaco não esteve em Hollywood. Então, o doutor Antoninho, confiando a barba, disse ao Mano, veja que lindo par. E Laurentino Canoa respondia, com a música da rola, assim que é. Que angústia é essa? Caiu uma chuva fina de tédio. Mano tinha de ir à Assembleia dos Gráficos, onde a voz tonitruante de Solidônio pulverizava todos os pensamentos construtores que Manfredo insinuava do alto da gravata borboleta. Na palidez sombria dos olhos turvos, Solidônio era o poeta soturno da dinamite. Na sua voz cava sentiam-se peles esquimosadas de opressões e humilhadas fomes ancestrais. Da saleta escura do Chanteau, que trepava no mornu, Mano olhava desenrolando-se no chuvisqueiro a ondulação construída das colinas urbanas. O Jaraguá enevoado era a guarda avançada da terra, vigiando inutilmente a cidade invasora e fuliginosa. Além do Jaraguá, a terra grande, o país que ele não conhecia, locomotivas como raios divergentes partindo do sol imenso. Na chuva pinga-pingando, a noite diluía-se sobre a grande urbe. Pelo vasto horizonte de chumbo,
Destacado no amarelo morto do poente, acinzentavam-se os quarteirões quilometrais. A cidade abriu na treva as constelações insones dos olhos voltaicos. Na multidão dos postes negros de cabeça fosfórea destacavam-se as grandes artérias, avenidas e ruas elétricas como vias lácteas marcando os rumos das aglomerações ambiciosas. As últimas luzes ensurdinavam-se nos campos longes dissolvidos no espaço negro. Para onde vai a cidade? Para onde? Ela caminha em todos os sentidos, para a terra e para o céu, e é preciso acompanhar a marcha da cidade. A vida deve ir se conformando com a sua marcha. Acendeu a lâmpada pendulante sem abajur. Apareceu a cama de ferro, as duas estantes de brochuras. O jaraguá, coberto por uma nuvem, era o pano de boca dos Hitlands selvagens. Mano, porém, não poderia nunca penetrar a simbólica do jaraguá. Compreenderia melhor uma linotipo que não tinha segredos para ele. Sozinho no mundo, conversava com a sua máquina, que lhe dava decifrado o sentido do instante e explicava sua integração no meio circunstancial. Mano era o resultado de compreensões coletivas. Individualizara-se por constrangimento, com a passividade da água nos vasos, como diferia de Marcos, que se definia por imposições interiores, fazendo de sua pessoa o conjunto das formas que saem de dentro para fora. As ideias sociais de Marcos surdiam, como os terrenos vulcânicos, comoções telúricas de forças interiores. As suas conformaram-se à fatalidade das estratificações, mas, principalmente, como era diverso de Edmundo Milhomens. Milhomens parecia um mundo em elaboração permanente. Tinha os olhos multitudinários, de Argos, e os sentidos multiplicados para observar as coisas em todas as suas posições e segundo todas as gradações do instante. Na meia treva da rua viu Mano, uma cabeça de jovem batida pelos reflexos da luz da janela. — É ele! Exclamou, precipitando-se pela porta. Não viu nada. Um arrepio passou-lhe pela raiz dos cabelos. Esquisito! Pondo o chapéu para sair, sorriu para consigo. Percebemos, sugestionados pelo Mirabelle, nota, conhecido, abre aspas, médium, fecha aspas, de quem muito falou a imprensa paulista naquele tempo. Frequentadores crédulos de sessões espíritas. Na reunião dos gráficos, contaram coisas de operários e fábricas. Tinha-se de eleger um novo secretário, em substituição de Antônio Lopes, que entrara como coproprietário nas grandes oficinas Ipiranga. Não se sabia bem como fora aquilo. Chefe de impressores, gerente interessado e, ao reorganizar-se o estabelecimento, após uma concordata amigável, patrão. O Lopes começara como formosista esfarrapado, dormindo num sótão de ratos e baratas da rua Piratininga. Conquistara, simultaneamente, prestígio na classe e junto aos chefes. Quando andou noivo, sem recursos, foi um dos incendiários da grande greve. Depois, reconcentrou-se. A mulher incutiu-lhe gosto pelos arranjos do lar. Sugeriu-lhe a lembrança de comprarem uma casa pequena e possuírem uma fordeca para os domingos excursionais. Diziam que ele desviava materiais altas horas da noite, pois tinha chave. Diziam que abafava dinheiro de contas pagas na ausência dos patrões, mas, de certo, eram más línguas. O fato é que uma concepção diferente da existência foi-lhe apagando os ímpetos nas sessões agitadas. Por fim, tornou-se menos assíduo e, agora, o ofício da demissão. Solidônio teorizou com os punhos cebosos. Manfredo retrucou chamando-o romântico, e Mano interveio expondo planos. Assim chegou a meia-noite. E ficou adiada a eleição do novo secretário, e a resolução do caso
de uma família desempregada que estava com um mandato de despejo rosnando na porta de batentes, encarvoados e encebados de mãos. Mano foi ainda ao clube talvez, atravessando as ruas de Garoa, carregando na memória a vaga tristeza das feições açafroadas de luz exígua, moventes no ar entabacado da sala branca de cigarros. Ó, criatura soturna, disse-lhe Marcos. Marcos estava alegre. Escrever esse dia, para o seu jornal, um artigo otimista, como uma legião triunfal. Não podia aceitar a vida de outra maneira. A festa da energia e da beleza. Exclamava. Só a alegria salvará a humanidade. Não há alegria desarticulada e frenética das danças selvagens, das canções canalhas, da algarávia bruaca de intoxicados nos teatros ligeiros, dos dancings, das luzes delirantes, dos quadros noturnos nevrosados. Mas a alegria, a harmonia dos seres, saúde da alma. Regina Laetitia, ritmo eterno das forças perenes, tranquilas nas formas efêmeras. A vida do homem deve ser como um grande meteoro que se extingue num clarão. Sonhador, disse-lhe Mano, o problema está em repartir com a imensa tristeza a escassa alegria. Marcos respondeu, não importa repartir, mas gerar a alegria. O pensamento é triste, só a ação é alegre. A criança é alegre porque está em ação de crescer. O adulto é triste porque está em função de pensar. Pois comigo é na batata, gritou Gavião Teixeira, malhando sobre a mesa várias pelegas de 500 e de um conto de réis, que retirou logo para o bolso, e comentou, sim, senhores, os senhores vivem aí discutindo, mas eu não sei onde está essa inteligência. A finalidade desta vida é vivê-la o melhor possível, e o animal humano que melhor o faz é o mais inteligente. Pois comigo, olhem, fiz 10 papagaios e obriguei o doutor Beca a botar um endosso, sabem? Ele me viu o outro dia com o Laurentino Canoa. E a situação política do jornal? Perguntou o Evangelino Tupã, que conversava com o Corrégio. Independentemente, já se sabe. Por isso a oposição tem de se portar muito dinheiro. E o governo também. Agora ando numa caçada. Coisas do Avelino Prazeres. Um escândalo que vai estourar. Todos o ouviram com um vago sorriso irônico. Só Gomes de Arruda, o zangão, dono do clube, acendia um ar de admiração pelo sócio da espelunca. Lá dentro, ouviam-se as vozes dos parceiros, do pôquer, os tacos guinchantes e o pleque-pleque das fichas. Gomes de Arruda fixava o gavião e passeava o olhar pelos outros, como quem diz, isso é quetino, seus poetas bobos. Na saleta, ao lado, Gavião chamou Arruda de parte. Sabes, a polícia está de olho. Arruda regalou os olhos atrás dos óculos. Essa polícia precisa é ver os cabarés que andam na poeira. Nota, poeira, termo da gira, cocaína. E os automóveis clube, onde se joga à vontade, e os clubes republicanos, onde há políticos. O caso não é de jogo, seu Arruda, mas você tem aí esses vagabundos que discutem anarquismo, entendeu? Aqui frequentam até comunistas. Pois botamos para fora os pontapés. É pior, vão para os jornais e denunciam o campista, o jaburu. Olhe, o melhor é você me passar 500 mil réis e eu irei... Esse delegado está me comendo todo barato. Que quer, meu amigo? Também a amante lhe come todas as gorjetas? Fez o Gavião, enfiando a cédula na algibeira profunda, rindo-se da autoridade caluniada, torpemente, por ele do Arruda trouxa, que ia no arrastão. E zarpou, para escrever, disse, um sueto, contra as imoralidades do PRP. Nota, Partido Republicano Paulista. Arruda, enfarruscado, pôs o chapéu e saiu. Dirigiu-se à delegacia de ordem política e social, granjear as boas graças dos elementos conservadores.
Ele odiava as ideias comunistas com todas as forças do seu instinto de conservação. Na sua ignorância, o subconsciente lhe segredava que Lenin não lhe permitiria explorar, através do barato, os comensais que traziam dinheiro no bolso. Era solidário com a classe dos abastados, dos potentados, dos políticos dominantes, com a religião austera, a aristocracia, bispos e condes, generais e senadores, ministros e magistrados, e até com as autoridades policiais, porque era essa máquina organizada, de um materialismo tão evidente nas suas engrenagens, que permitia a existência de uma profissão como a sua. Meia hora depois chegaram dois sujeitos, um amarelado, de cara bexigosa e nariz comprido, o outro preto, de beiçorra e ares violentos. O de cara amarelada dizia, no topo da escada: "Você faz o serviço, Aleixo." O preto impôs o busto, sorriu voluptuosamente. As velhas fazendas paulistas, engenhos de Pernambuco, lavouras da Bahia e Minas. Os negros comendo angu, no sol alto, junto dos muros compridos. E cangas para não fugir, e bolas de ferro nos pés para não fugir, e feitores de olho vivo, e os caboclos malvados, amarra-negros, e capitões do mato, de chinelas e botas, de chicote, de faca e garrucha de 2 canos. A polícia aproveitava para o seu serviço a cólera ancestral que vinha dos séculos da escravidão. Industrializava, capitaneando-a, a força obscura, indistinta, das vinditas que vieram, subterrâneas, das senzalas, dos dias degradantes. Aleixo entrou de chofre na sala. "Senhor hermano Aroeira?" "Sou eu", disse Mano. "Faz favor de nos acompanhar." Todos olharam perplexo. A Bastilha do Cambuci. Caiu uma tristeza imensa na saleta, agora silenciosa. Arruda, que chegava, mostrou-se surpreendido. Aquilo desgostava. Estava disposto a fechar o clube. "É pena", comentou Tupã, "porque é um ponto de reunião muito curioso. Aqui se encontram amigos de mundos diferentes, das altas camadas, das vasas da metrópole." Infantini, que acabava de entrar, opôs. "A originalidade do nosso convívio está na eleição mútua de nossos espíritos, não na diversidade social dos frequentadores. No Automóvel Clube, para onde eu irei daqui a pouco, também se cruzam aristocracias decaídas e plebeísmos guindados, cérebros broncos de ricaços ingênuos, mentalidades práticas e claras de industriais, de homens de imprensa, sensibilidades de estetas refinados, genealogias preclaras e origens obscuras, mas todos são tipos estandartizados. Nós aqui somos a expressão bárbara, como o mundo político e as massas populares. É a razão por que me agrada o clube, talvez." "Realmente", concluiu Theo, o professor de literatura. "Eu vim hoje do palacete de Madame Palette, mano de uma reunião de operários, com direção à Bastilha do Cambuci, Marcos da redação de um jornal, Américo de um cortiço. Nós somos o teorema proposto. Na sociedade brasileira, ninguém caminhou pelos mesmos caminhos para o redivu das ideias." "Nós, aqui", comentou Corrégio, cada vez mais tristes nas suas dificuldades financeiras, atraídos pelo desejo de uma uniformidade de espírito, sentimos, mais do que as diferenças de origem, as incompatibilidades das aspirações. E olhou para Infantini, lembrando-se da grande indústria que ele representava. Bauer disse: "Cada um de nós exprime um mal-estar." "Também uma aspiração", acrescentou Marcos. "Os operários de Mano estarão satisfeitos?" "De certo que não", respondeu Tupã. Corrégio perguntou a Infantini: "Os grandes industriais estão contentes?" "Evidentemente que não", foi a resposta. E Corrégio contou: "Estive hoje na reunião das pequenas indústrias e artesãos, e o ambiente é de apreensões. O comércio, em geral, clama pela falta de numerário, pela falta de crédito. E a lavoura está em apuros", acrescentou ainda Infantini. "E o funcionalismo, por sua vez, grita." "Os jornais", lembrou Tupã, "clamam contra o governo.
é o grande responsável. Sim, comentou Infantine, nós atribuímos todos os males aos governos e todos odeiam os dirigentes da nação, que representam, porém, os políticos, míseros fantoches, que julgam dirigir quando, na realidade, agem acionados por forças obscuras, indefinidas, que se originam do próprio espírito da sociedade, e há, na verdade, uma grande aflição. Que angústia é essa que põe em conflito uma classe contra as outras? A pergunta ficou parada no silêncio. Ouvia-se o ruído macio das cartas do baralho na sala contígua. Os ouvidos ganharam a rua. Fonfons, zumbir de bondes nos trilhos, vagos pregões dos jornais da noite. E, de um remoto baile, chegou abafado pela distância, pela neblina, o rumor de um jazz quase indistinto. Instantâneas, no silêncio, 5 bocas se abriram unânimes, pensativas, como uma resposta. O jazz.